A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos já à Vida Continua. Neste sábado vamos falar um pouco sobre este aspecto tão importante que muito poucos têm noção, têm consciência, que é a influência dos espíritos na nossa vida. Na questão 459, Allan Kardec pergunta à espiritualidade sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e atos. Será que existe mesmo essa influência? E eles respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Vejam só, Joana de Ângeles Espírito refere que nós emitimos, nós espíritos, neste momento estamos encarnados, ou seja, revestidos deste corpo carnal, emitimos através da nossa casa mental cerca de 120 mil pensamentos diários. E nós só temos noção ou consciência de cerca de 7 a 10%. Logo, os outros estão sem vigilância. Daí, mais uma vez, a importância de Jesus ter mencionado, aconselhado: vigiai e orai. Vigia a tua casa mental, porque tu és dono da fábrica que se chama mente e tu estás 90% do tempo fora, a passeares, enquanto que a fábrica produz de forma automática. Portanto, vê lá se estás mais tempo na fábrica a ver o que é que estás a produzir, porque és tu que estás a produzir e mais ninguém. E logo, se não sabes da maior parte dos teus produtos ou pensamentos, tu muitas vezes estás limitado pela tua própria produção, pela tua própria criação. E muitos, sabendo disso, influem sobre os mesmos e a tal ponto que são eles que passam a dirigir a fábrica porque nós estamos a passear. Quais são os espíritos que estamos a permitir que nos dirijam? Quais são os espíritos que nos acompanham? Quais são aqueles que nos seguem? Quais são aqueles que estão à nossa volta? Espíritos, caros amigos e ouvintes, são irmãos nossos que estão despojados do corpo carnal, ou seja, cujo corpo já faleceu, que já passaram por aquele fenómeno natural da morte. Então, quem são aqueles que nós estamos a permitir que nos dirijam, que nos acompanham, que estão à nossa volta? Depende, caros amigos, de cada um. A expressão popular diz: diz-me com quem andas, que te direi quem és. Na doutrina espírita, a questão muda um pouco de figura. Diz-me assim: diz-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Na questão 460, Allan Kardec questiona: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E eles respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. No capítulo 14 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec ensina: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse facto médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva.
Essas palavras de Allan Kardec levam-nos a concluir que todos nós somos portadores da mediunidade natural, que é o canal psíquico pelo qual recebemos as influências, boas ou ruins, que estimulam as experiências do espírito na vida terrena. No livro Evolução em Dois Mundos, através da psicografia, que é uma faculdade mediúnica, psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valde Vieira, o espírito André Luiz esclarece que, justo assim registar que a simbiose espiritual permanece entre os homens desde as mais eras remotas em multifários processos de mediunismo consciente ou inconsciente, através dos quais os chamados mortos, entre aspas, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam em grande parte ao habitat dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência, a absorver-lhes parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, ou seja, no corpo de carne, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante e nas virtudes vividas, lhes ofereçam material para mais amplas meditações pelas quais se habilitem à necessária transformação, com que se adaptem a novos caminhos e aceitem encargos novos à frente da evolução deles mesmos no rumo de esferas mais elevadas. Bom, passamos agora novamente para o Livro dos Espíritos, que na questão 466, Allan Kardec questiona a espiritualidade, porque é que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal. Vejam só. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal até chegares ao bem. A nossa missão é de te pôr no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Sintonia, caros amigos. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar por o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor responsável de ti mesmo. Em seguida, o próprio Allan Kardec comenta: é assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Se Deus permite que soframos influências negativas atraídas pelos nossos pensamentos e ações, com o objetivo de nos levar ao aprendizado, em sua misericórdia não nos deixou à mercê dos acontecimentos, também nos colocou ao lado os nossos anjos guardiões, espírito mais elevado, que nos instrui e protege e que respeita sempre o nosso livre-arbítrio. Num outro livro chamado Religião dos Espíritos, Emmanuel Espírito, a partir da psicografia de Francisco Cândido Xavier, fala-nos um pouco sobre esse nobre amigo que nós conhecemos por o anjo da guarda ou o anjo guardião. Ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado, pela rota do bem a que nos induzam. Erigem-se na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos humanos e aclaram-nos a fé na travessia das dores que fizemos por merecer. São rosas no espinheiral das nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade
com o bálsamo da indulgência e estrelas que brilham na noite das nossas faltas, acenando-nos com a confiança no esplendor da alvorada nova, para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime. E, sobretudo, diante de toda a ofensa, levanta-nos a fronte para o justo dos justos, que expirou no madeiro por resistir ao mal em suprema renúncia entre a glória do amor e a bênção do perdão. Os Espíritos, caros amigos e ouvintes, esclarecem-nos sobre a realidade da influência espiritual, mas consolam-nos informando que está no nosso querer, repito, está no nosso querer a possibilidade de realizar o esforço para buscar essas informações e orientações. Devemos vigiar no exercício constante que nos colocará a salvo dessas influências. Já vimos que é através dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos que se estabelecem essas conexões, essas ligações. Mais à frente, no mesmo livro, o Livro dos Espíritos, na questão 909, eles instruem-nos com essa preciosa lição. Poderia sempre o homem, repito, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos benfeitores respondem, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Vejam só, esforços muito insignificantes, e acrescentam que o que lhe falta é a vontade. E terminam dizendo, quão poucos dentre vós fazem esforços. Bom, falta-nos a vontade, caros amigos e ouvintes, porque nós conseguimos, se o quisermos, mas para isso teremos de sair da zona de conforto. É uma chatice, mas lá terá que ser um dia. Se não for pelo esclarecimento, virá esta amiga chamada dor, que nos vai fazer sair do sofá. No capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel fala-nos da vontade, essa preciosa potência da alma. E diz-nos assim, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Se não houver, caros amigos ouvintes, se não houver esforço, o esforço da vigilância dos pensamentos, a prática do bem, a oração, essas influências frequentemente poderão transformar-se em obsessões, trazendo sérias consequências para nós que estamos aqui no corpo de carne. Ensina Emmanuel que é necessário atenção a tudo o que provém dos nossos pensamentos, por menores, por espaço, menores que nos pareçam, pois os agentes do mal apenas dominam onde lhes favoreçamos a intromissão, ou seja, somos nós e não eles, somos nós que damos o pau para as colheres. Não vamos responsabilizar os outros, pois nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece.
Se aspiramos ao erguimento de realizações que nos respondam ao elevado gabarito dos ideais, é forçoso selecionar os ingredientes que nos constituem a vida íntima, cultivando o bem nas menores manifestações. Qualquer ação oposta comprometerá a estabilidade da organização que pretendamos efetuar. À vista disso, vamos cogitar em sanear emoções, ideias, palavras, atitudes e atos, por mínimos que sejam. Todos nos referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favoreçamos a intromissão. E a intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha ou das brechas. Hoje isso começa assim, caros amigos. Hoje vem uma queixa. Amanhã, um momento de azedume. Cedo, uma discussão temerária. Mais tarde, uma crise de angústia perfeitamente removível através do serviço, do trabalho útil. Agora, um comentário deprimente. Depois, um minuto de irritação. E, por fim, a enfermidade, a doença, a delinquência, a perturbação e, às vezes, a morte prematura. O benfeitor Emmanuel finaliza a mensagem lembrando que o desastre grande quase sempre é a soma dos descuidos pequenos. Repito, o desastre grande quase sempre é a soma dos descuidos pequenos. Sobre esse tema tão importante, Emmanuel continua a favorecer-nos com tantas observações, as quais, para o nosso bem, nos cabe ler, reler, estudar e refletir, até adquirirmos maturidade espiritual, segurança e domínio sobre nós mesmos, aprendendo a fazer escolhas melhores, sempre norteadas pelo tão esquecido, mas importante Evangelho do Cristo. Evangelho, como já dissemos várias vezes, quer dizer boa nova. E está tão esquecido, a começar nos nossos lares. Por isso, os lares estão como estão e, consequentemente, a sociedade, que é reflexo do desequilíbrio do lar. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Geralmente, toda a criatura que ainda não traçou caminho de sublimação moral a si mesma assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas, sem norte, sem rumo. Receberás, portanto, variados apelos nascidos do campo mental de todas as inteligências no corpo físico e no corpo espiritual, ou seja, no plano material e no plano invisível, que se afinam contigo, tentando influenciar-te através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas, se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal, razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. Por falar em sintonia, caros amigos e ouvintes, continuem a sintonizar-se com o Rádio Clube de Angra, esta estação com quase 77 anos, salvo erro, que me perdoem os entendidos, 77 anos de vida a dar voz à Terceira, à Ilha Terceira, aos Açores e todos aqueles que se afinizam, se sintonizam. Porque o Rádio Clube é uma boa sintonia. O trabalho no bem, outra. Bons pensamentos, mais uma. Vamos repensar a nossa casa mental e toda a sua produção, que são os pensamentos. Vigiai e orai.
É o conselho que vos deixo aqui, que não é meu, mas é do Mestre, Jesus. Até ao próximo sábado e fiquem aqui com um grande abraço do Pedro Silva. Até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.